sabemos que Deus já fez algo nessa noite, mas Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Por isso nós louvamos por cada oportunidade que nós temos de cultuar a Deus e poder dizer que até aqui Ele nos ajudou, e daqui para frente mais Ele vai nos ajudar. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez queremos Te agradecer, meu Deus querido, por essa grande oportunidade, meu Pai. Apresentamos a Ti o Teu servo, meu Pai querido, pastor Rubens, que vai nos ministrar uma palavra vindo de Ti para nossas vidas, meu Pai. Assim como ele preparou, e eu tenho certeza que veio de Ti, meu Pai querido, esta palavra. Que o Senhor abençoe o Teu servo, e que esta palavra, meu Pai, chegue em nossos corações, nos abra nossas vidas, nos abra nossas mentes, e que possa, meu Deus querido, juntos fazer algo melhor para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus. Boa noite, Pai do Senhor, meus irmãos. Estava ali ouvindo o pastor Neves, pensei que ele ia pregar, já ia pedir para ele continuar com a pregação. Graças a Deus, nós estamos numa igreja viva, e isso é uma bênção, viu, irmãos? É uma bênção. Eu queria fazer menção aqui de 3 eventos que eu acompanhei durante essa semana, já foi até comentado aqui, mas como nós estamos no tema de frutificar, é tempo de frutificar, eu queria fazer menção. Nós tivemos aqui na quinta-feira uma noite só das mulheres, um capricho, uma arrumação, vocês tinham que ver, coisa de Deus, uma igreja viva, trabalhando. Já aconteceu, viu, irmãs? Não adianta vir na próxima quinta não, foi quinta passada, viu? Estou só citando o evento. Ontem à noite os casais estiveram ali reunidos, uma palavra, uma bênção, igreja viva. Quero também cumprimentar toda a liderança do Ministério de Família. E hoje pela manhã, quem não veio na escola bíblica perdeu o melhor cuscuz, o cuscuz do Pará, uma bênção feita aqui pelo Márcio e a família dele. Nós confraternizamos hoje aqui pela manhã. Isso é uma igreja viva. Isso é uma igreja que está trabalhando, está trilhando nos caminhos do Senhor. E eu quero te convidar a participar de forma ativa. Se você está nos visitando, se você está passando por aqui, considera congregar conosco. Aqui nós temos uma família, pessoas que gostam da Bíblia, pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E nós vamos, nessa noite, finalizar a nossa série Tempo de Frutificar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, Salmo 151. Salmo 151, abra sua Bíblia aí. Salmo 151. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É tempo de frutificar. Mas para frutificar nós precisamos conhecer o dono da horta, o dono da ceifa, o dono da fazenda. Nós precisamos conhecer. Nós conhecemos lendo a palavra do Senhor. É só uma brincadeira, viu, irmãos? Não fiquem bravos comigo, não. Abra sua Bíblia, sim, em João, o Evangelho de Cristo escrito por João. E o capítulo é o capítulo 15. Eu vou ler na minha versão, se puder colocar. Isso, João capítulo 15. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 8. Esse texto é um texto muito conhecido e tão bonito. É um texto, é uma metáfora agrícola que nós vamos falar aqui nessa noite, para tratar da frutificação. Diz assim na minha versão: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora,
como a vara e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pode sentar-se. Quem trouxe glória, é hora de usar. Quem trouxe aleluia, é hora de usar. Nós estamos na casa do Senhor e aqui nós temos a liberdade de adorar o Senhor. Eu estou tendo uma visão aqui muito linda, de uma grande fazenda, de uma grande horta, de muitas pessoas aqui frutificando. Nós estamos aqui num texto que a epígrafe diz que Jesus aqui estava dando algumas instruções aos discípulos. Jesus aqui estava explicando aos discípulos, usando aqui uma metáfora agrícola, explicando a relação que tem entre ele, que é a videira, entre o pai, que é o agricultor, que é o lavrador, e entre os discípulos, que são as varas, que somos nós. Nós estamos aqui nessa noite, não é por acaso. Nós não viemos aqui participar de uma reunião social. Nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis. Uns confiam em Arrascaeta, outros confiam em Gabriel Jesus, e nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Nós participamos de uma equipe, nós participamos de um time que não perde batalha. Nós vencemos as batalhas, mesmo sem entender as estratégias. O Senhor é dono de tudo, e Ele está aqui nessa noite. E Ele veio aqui, e Ele quer ouvir a sua adoração. Hoje é dia de nós voltarmos à nossa reflexão e saber que nós precisamos frutificar. Esse texto falou muito comigo. Esses dias eu já li várias vezes, mas ele veio falando, veio batendo. E como nós estamos encerrando uma série, nós falamos muito de frutificação. Se eu não me engano, no domingo passado o pastor falou aqui sobre Isaac, não foi? Falou aqui tenda de Sara e foi explicando. E eu não estava aqui, mas eu acompanhei pela internet depois. E hoje nós vamos falar sobre a importância da frutificação. Eu coloquei uma frase aqui: frutificar é um mandamento. Ele não é uma sugestão. Não é uma opção que o crente tem. Nós estando vinculados à videira, eu preciso frutificar. É um mandamento do Senhor sobre as nossas vidas. A igreja precisa entender que o fruto visível é sinal de um discípulo verdadeiro. Jesus está ensinando aqui e utilizando aqui a agricultura, para que todos pudessem entender a importância. Você já viu uma árvore muito bonita? Às vezes você olha a árvore tão bonita lá longe, mas a árvore não produz. Já pensou uma mangueira que não produz manga? Para que serve a mangueira, a não ser para fazer sombra, né? Já pensou um abacateiro não produzir abacate? Não ter a sua finalidade em si, que é criar o fruto, gerar o fruto? Assim é a vida do cristão. Eu não posso admitir viver uma vida, anos e anos de crente, sem produzir. Porque o próprio Jesus aqui está dizendo: quem está em mim, esse vai produzir frutos. Esse vai frutificar. E não é com a intenção de aparecer. Não é com a intenção de ser o maioral, de ser o bam. Não é isso. É porque é uma ordenança do Senhor. Nós estamos aqui, nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós precisamos frutificar, povoar o reino do Senhor. E isso só vem com muito trabalho. E a gente não gosta de trabalhar, né? É natural isso, né? Nós temos dificuldade, é esforço, é sacrifício, é dedicação, é renúncia. Todas as coisas que a gente não gosta muito de fazer. E para frutificar, eu preciso disso. Cristo nos plantou aqui em Águas Claras, com um propósito. Nós estamos aqui nessa noite com um propósito. Nós estamos plantados nessa igreja, nesta noite, com um propósito, que é glorificar o Pai. Nós estamos aqui não para perder tempo, porque a nossa vida passa num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos.
a nossa vida passa. E eu quero, em nome de Jesus, naquele dia que eu me encontrar com o Rei dos Reis, falar para Ele: olha, Senhor, eu fiz pouco, mas o que eu podia, eu fiz. Eu me esforcei para frutificar, para fazer crescer a Tua obra. Cristo tem um propósito aqui. Vamos frutificar, irmãos. Vamos frutificar. Nós vivemos em dias em que muitas pessoas estão plantadas na igreja, estão vindo assistir os cultos, estão vindo aqui ouvir a equipe de louvor cantar. Nós estamos em dias que as igrejas estão se perdendo em sua essência, buscando a aparência, e eu já falei que uma árvore pode ser muito bonita, mas se ela não tiver alinhada com a sua finalidade, de nada adianta, então nós precisamos pensar em frutos evidentes. Eu não quero me aparecer, eu não quero mostrar que tenho frutos, isso não é uma decisão nossa. Quem está plantado no Senhor, quem está arraigado na videira verdadeira, esse produz fruto, não é porque nós somos bons, é porque é o Senhor que dá esse crescimento, é o Senhor que dá esse direcionamento, é o Senhor que faz isso conosco. Nós fomos escolhidos para dar frutos. Às vezes a gente fica muito tempo, sem dar fruto, muito tempo sem produzir, e o Senhor me confrontou com essa palavra, com essa série de mensagens, que nós precisamos frutificar, nós precisamos buscar almas que estão sedentas. Nós temos uma missão aqui em Águas Claras, em Mosqueiro, em Caçapava, em outras regiões. Nós temos uma missão: salvar almas para Jesus, e nós não vamos negligenciar essa nossa função. Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos que a gente deve ser uma árvore frutífera. O fruto é evidência. Não desperdice a sua vida com as folhas. Às vezes a gente fica olhando as folhas, é tão bonito, olha como é bonito. A gente não pode se distrair, viu, irmãos? Nós somos muito fáceis, e com as redes sociais eu vou falar um negócio: a gente se distrai com muita facilidade. A gente vai se esquecendo daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente necessita fazer, daquilo que nós somos chamados a fazer, porque a gente, por muitas vezes, estamos distraídos. Estar distraído é um grande problema. E olha só, eu quero te convidar para as quartas-feiras também, para que você amplie a sua visão. Nós precisamos ser crentes que têm visão. Visão de quê, irmãos? Visão do reino, visão da volta de Cristo, visão de confronto do pecado, visão de conhecimento da Bíblia. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes. E tudo isso que eu falei envolve serviço. Frutificação é uma evidência. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus está falando ali que pelos frutos os conhecereis. Se Cristo me chamasse hoje, misericórdia, que frutos que eu mostraria para o Senhor? Como que foi? Eu tenho frutos de amor, eu tenho frutos de paz para apresentar. Como que está a nossa vida? Essa palavra é uma palavra reflexiva, e ela fala muito comigo, ela me cobra muito. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. O tempo de trabalhar para o Senhor não é amanhã. O tempo de trabalhar para o Senhor é hoje, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E Ele vai nos cobrar tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Ai de nós se encontrarmos com Cristo e não tivermos pregado o Evangelho, não tivermos falado as verdades, não tivermos confrontado o pecado. Ai de nós nesse dia. Deus está neste lugar, é mandamento, não é sugestão. Jesus Cristo, em Mateus 21:19, ele amaldiçoou a figueira. Jesus ia caminhando, estava com fome, viu a figueira, falou: agora eu vou me alimentar. Chegou lá, não tinha nada na figueira, a figueira seca, a figueira sem produzir. Assim é o crente longe de Cristo. Tem um hino que diz que o crente longe de Cristo é como uma folha seca. Já ouviram? Esse é antigo. É como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento
levar. Então o crente vê ali, ali tem muita gente, eu vou lá. Ali tem muitos milagres, eu vou lá. Ali tem muitos cantores famosos, eu vou lá. O crente folha seca, ele vai para qualquer lugar. Mas nós não. Nós estamos arraigados no Senhor. Nós estamos firmados na rocha. Nós estamos esperando Cristo voltar. Nós estamos aqui na ADAC, Águas Claras, para bendizer o nome do Senhor. O Senhor Jesus mesmo diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O fruto tem, eu coloquei em 3 pontos aqui. Eu coloquei assim, ó, o fruto ele tem um propósito, o fruto ele tem um processo, e o fruto, deixa eu pegar a minha cola, e o fruto tem um progresso. O que é o propósito do fruto? Porque às vezes a gente lê isso aqui, a gente, peraí, mas qual que é o propósito? Para que eu tenho que frutificar? Por que a mangueira tem que dar manga? Por que isso? Não é uma regra? Ou não? Já viu mangueira da maçã, por acaso? Nós temos uma regra aqui. Nós temos uma ordem do lavrador, do agricultor aqui. O propósito do fruto é glorificar a Deus. Isso é muito claro, né? Na parte A do verso 8, diz assim, nisto é glorificado o meu Pai. O fruto cristão, o fruto que nós temos, não é para que eu me vanglorie, não é para exaltar o cristão. O que nós estamos fazendo aqui é apenas cumprindo, não é para exibição pessoal, não é para status da igreja. Você acha que o pastor Marcelo quer que a igreja cresça porque ele quer ter status, quer ver a igreja aqui, todo mundo comentando? Você acha que é isso? Fruto, ele tem uma destinação. Nós temos muito o que trabalhar. A gente está acostumado a chegar no mercado e ir lá e comprar maçã, né? Até a maçã chegar ali naquela gôndola ali, irmãos, tem todo um trabalho ali por trás que muitas vezes a gente não sabe. Os meus filhos com certeza não devem saber. Eles acham que é só chegar lá, pegar a fruta, está tudo certo. Ali por trás teve um esforço, teve um trabalho, teve um investimento de recurso, teve um investimento de tempo, teve um cuidado, teve um transporte, tem uma série de coisas. E assim é com o cristão. Nós precisamos estar arraigados em Cristo, para que no momento da fraqueza, no momento que eu estiver fraco, me sentindo fraco, eu glorificar ao Senhor através dos frutos. A finalidade, então, é glorificar o Pai. Quem veio adorar a Deus? Quem está sentindo que precisa frutificar mais? Essa série, ela não veio por acaso aqui. Porque não só eu que tenho que frutificar, não é só o Márcio que tem que frutificar, não é só o Max. Todos nós precisamos frutificar, porque eu creio que todos nós estamos vinculados na videira. Todos nós estamos apercebidos, estamos atentos para a volta de Cristo. E nós queremos, nós louvamos aqui, que breve Cristo voltará. E Ele buscará uma igreja frutífera, uma igreja de verdadeiros adoradores, uma igreja de irmãos e de irmãs atentos ao chamado do Senhor. Agora, é fácil frutificar? Não é. E se estiver longe de Cristo, sem chance. Longe de Cristo, não dá. Ele fala aqui, ó, sem mim, nada podeis fazer. Às vezes nós achamos tão inteligentes, né, irmãos? Nós achamos tão autossuficientes, que agora Cristo vem aqui e fala para os discípulos, olha, sem mim, você pode ser o maior letrado do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Na hora que eu chamar a sua senha, acabou. Pode ter o dinheiro que você quiser. Pode saber de toda a ciência. Pode ter todo o domínio. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Jesus é o motivo. Hoje eu estou gostando de hino, né? Jesus é o motivo da nossa alegria. Não é festa junina. Não é encontro qualquer, é Jesus. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por ti, na cruz do Calvário, não é possível precificar. E olha que eu entendo de precificação. Não é possível precificar. Foi um esforço tremendo, foi um sacrifício tremendo, por mim e por você, para nos dar essa liberdade de estar hoje aqui na ADAC, glorificando, adorando,
bendizendo o Rei dos Reis nessa noite. A árvore frutífera aponta para a excelência do agricultor. Quem tem dúvida que Deus é o melhor agricultor? Quem é que tem essa dúvida? O Senhor, nosso Deus, Ele é um grande agricultor. Um grande agricultor. Tudo vem dEle. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Estar aqui é um benefício, é um privilégio da parte do Senhor. Muitos gostariam de estar aqui nessa noite e não podem, mas você está. E se você trouxe glória, trouxe aleluia, pode gastar, porque Deus se agrada de quem está aqui para adorar o nome de Jesus. Se tudo que nós fazemos para gerar fruto é para que nós venhamos aparecer, isso não é fruto, isso é vaidade. A própria palavra nos diz que vaidade, tudo é vaidade, né, irmãos? Tudo é vaidade, mas nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Nós viemos aqui nessa noite porque nós queremos, de fato, que nós venhamos a frutificar para a glória do Senhor. Frutificamos, precisamos frutificar, para que os outros vejam Deus em nós. Olha, se o presbítero Marcelo está frutificando, olha, tem uma evidência aí de Deus na vida dele. Se aqui está acontecendo milagres na hora que o Carlos está cantando, olha, tem uma evidência que ele está vinculado na videira ali. Nós precisamos demonstrar isso, viu, irmãos? E a gente só demonstra isso quando a gente se coloca na brecha. Se você trouxe louvor, louve ao Senhor. Se você trouxe palavra, dê uma palavra, peça oportunidade, dê uma saudação. Eu sou muito bom em capelania. Use isso que o Senhor tem colocado nas suas mãos, para que a obra avance. Olha como a DAC é. Nós estamos aí com um monte de atendimentos. Pensando em quê? Em frutificar. Pensando em fazer a vontade do Senhor. Pensa que é fácil essa atividade? Pensa que essa atividade que o pastor Neves, junto com toda a equipe de capelania faz, é fácil? E pensa que eles fazem isso para aparecer? Não, irmãos. Nós fazemos isso porque nós entendemos que existem almas que gostariam de estar aqui nessa noite e não podem. Então a igreja, na representação da igreja, vai lá e faz esse conforto, faz esse acompanhamento. Olha só, frutificar não é fácil. E eu quero fazer uma pergunta para as nossas reflexões. O que a sua vida, a minha vida, hoje glorifica Deus publicamente? Todo mundo sabe que você é crente, todo mundo enxerga Jesus nas suas ações. Nós precisamos cuidar disso, viu, irmãos? Porque é muito fácil se afastar, viu? É muito fácil se afastar, dado as nossas distrações. Esse é o propósito. O propósito do fruto, glorificar o Pai. E o processo do fruto? Nós fizemos aqui hoje. É a conexão com a videira. Nos versos, aqui ele fala, olha, se está em mim e eu em vós, sem mim não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, se nós estivermos distantes do Senhor, olha, se eu for tentar expulsar um demônio, estando longe de Cristo, eu vou apanhar com certeza, porque não sou eu quem expulso, não sou eu que realizo a cura, não sou eu que faço o milagre, não sou eu que faço as atividades, é o Senhor que faz, utilizando como instrumento. Então, se você louva bonito, é porque o Senhor te utiliza para tocar almas. Tem pessoas que se sentem, na hora que você está louvando aqui, viu, irmãos? Quando vocês estão louvando aqui, o céu se abre sobre as nossas cabeças. Dá vontade de voar, de verdade, para o céu de glórias. Por quê, gente? Porque o Senhor, Ele se agrada, Ele está no meio dos louvores. Diz, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Ele fala aqui também sobre cortar, né? Quem está dando fruto, eu estou dando fruto já, pastor. Já tenho dado fruto adoidado aí. Olha só, mas ele dá uma outra orientação aqui. Ele não quer que você dê pouco fruto. Não é para você dar um fruto hoje e outro só em 2027. Não é esse o chamado.
O chamado é para que você dê muito fruto. E às vezes tem algumas coisas agarradas em você, alguns galhinhos ali, algumas folhas que estão atrapalhando você de dar fruto. Então ele vai ali e faz uma poda, né? Vai ali dar uma ajeitada. A árvore, quando você quer que a árvore cresça, você vai lá e poda os galhos, vai moldando ela. E assim também é o crente. Às vezes a gente precisa ir tirando alguns adereços que estão nos prejudicando, não está deixando a gente decolar, está pesando, e o Senhor está dizendo nessa noite, quer frutificar? Vamos fazer uma poda, e ela pode doer no momento, ela pode ser difícil no momento, mas o Senhor garante a vitória. Nós estamos do lado de um time que não perde, nós estamos do lado do Rei dos Reis, nenhuma muralha é possível. Deus limpa, e aí eu coloquei aqui, Deus limpa só aqueles que têm potencial. Às vezes nós estamos passando por grande dificuldade, se podando, cortando algumas coisas. E aí o Senhor manda eu te dizer nessa noite, que se você está passando por isso, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. A poda vai doer naquele momento, mas o Senhor limpa só aqueles que tem potencial. Quem está passando por luto, com dificuldade? Quem está passando? Olha, eu passo por dificuldade todos os dias, viu? Ai de mim se não fosse Jesus Cristo na minha vida, viu? Graças a Deus. É um processo, irmãos. Então não existe frutificação verdadeira sem permanência em Cristo. Tu já viu alguma fruta sair sem ser vinculada a uma árvore? Não tem como, né? Ela precisa ter um vínculo com o tronco, com os galhos e tudo mais. Na vida cristã, permanecer implica em comunhão, olha só, em comunhão, obediência e dependência diária. Tem gente que se esquece de depender do Senhor. Tem gente que se esquece de depender do Senhor. E confia nas suas próprias forças. O povo queria guardar maná, não é? Queria guardar maná. Por quê, gente? Porque a gente quer confiar nas nossas forças. Nós achamos que nós somos inteligentes demais a superar o entendimento do Senhor. Por muitas vezes a gente se depara com essas questões, mas o maná só serve para o dia. É para mostrar que nós dependemos do Senhor. É para mostrar que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então nessa noite, coloque nas mãos do Senhor os projetos, os planos, as estratégias. Começa a colocar nas mãos do Senhor. Você vai ver uma grande diferença. Deus vai abrindo a sua visão. Deus vai abrindo o mar vermelho. Deus vai tirando os gigantes. Deus vai moldando. E você vai falando, mas peraí, como que eu cheguei aqui? Como foi essa trajetória para eu chegar aqui? Só o Senhor sabe. O Senhor conhece. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei qual que é o seu problema. O que você tem passado. Mas o Senhor que nós servimos, Ele conhece o processo do fruto. Conecte a videira. Nós fazemos conexão aqui quase todo culto, não é? Conecte na videira. Conecte no Senhor. Porque as lutas vão vir. Porque a própria Bíblia nos diz que no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, mesmo em meio à dificuldade. Pode parecer muito grande, pode parecer muito difícil, mas a obediência, ela faz parte do processo do fruto. Eu não planto hoje e colho amanhã, não existe. Tem um processo. Você não vai chegar a cargos elevados sem entender como é que funciona a base. Não é assim. O Senhor, Ele vai moldando, Ele tira José lá do meio dos irmãos. E aí, você já conhece a história, Ele vai moldando José. Então, José parece um cardiograma, né? Ele está bem, aí está mal. Aí está bem, aí está mal. Aí vem um evento, fica mal de novo. É o Senhor moldando, é o Senhor tratando ele no processo, para quando ele chegar lá em cima, ele ter misericórdia, ele ser usado pelo Senhor, ele lembrar de onde ele veio, de onde que eu vim, de onde que você veio para estar aqui nessa noite. Deus é bom, irmãos, Deus é bom, glorifique a Ele. Ramos desconectados secam. Se desconectar do Senhor, vai secar. Vai murchar,
vai acabar, vai morrer. E aí tem a continuação, né? E vai secar e vai acabar no fogo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos ficar agarrados na videira, que venha ventos, que venha turbulências, mas se eu não largo Jesus por nada nessa vida, e nós não podemos largar Jesus por nada. Ramos conectados recebem vida do Senhor. Ainda tem vida aí? Ainda tem vida aí? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Às vezes eu não entendo, e é até bom que eu não entenda, para que eu não ache que eu sou inteligente demais. Inteligente é o Senhor. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu no meio de tantos problemas, de tantos pecados, de tantas falhas, tão ruim, mas o Senhor é bom. E é a misericórdia dEle que nos traz aqui nessa noite. É a misericórdia do Senhor que nos livra dos perigos, dos problemas. E eu creio, eu tive um mês de junho abençoado. E eu creio que o mês de julho vai ser mais abençoado ainda, porque eu vou me aproximar mais e mais do Senhor. Como é que eu fico conectado então? Como é que o galho fica conectado ali? Como é que o crente fica conectado? Aí tem vida de oração, conecta o crente a Cristo. Leitura da palavra, conecta o crente a Cristo. Se eu não oro, se eu não leio a palavra, eu vou murchando, eu vou enfraquecendo, eu vou ser cercado aí por alguns grupos, aí não vou saber me defender. Eu preciso estar preparado para isso, é um processo. Essa conexão, essa leitura da palavra, obediência, mantém a nossa conexão viva. É por isso que nós temos culto de oração. É por isso que nós temos culto de ensino, escola bíblica. Porque a gente quer manter, a gente não quer que essa chama apague jamais. E essa chama ela só é mantida com oração e leitura da palavra. Traduzindo, conversando com o Papai do Céu e se alimentando da palavra do Senhor. Aí eu vou ser uma árvore forte, frondosa, e as pessoas vão enxergar em nós os frutos, vão enxergar em nós virtude, vão enxergar em nós homens e mulheres de Deus, que têm autoridade para curar o enfermo, autoridade para expulsar o inimigo, autoridade para confrontar o pecado. Como é difícil isso, viu, irmãos? Como é difícil. É só se alimentando do próprio Cristo para poder superar essas dificuldades. Fruto de amor, fruto de alegria, de paz, está lá em Gálatas, no 5:22. Você está conectado ou você está só encostado? Você está conectado em Cristo, amarrado em Cristo, ou você está só encostado ali, só nas proximidades, só no Wi-Fi? O Wi-Fi, tirando o cachorro do pastor Laci ali, o Wi-Fi pode falhar, viu, irmãos? O Wi-Fi pode acabar, né? A gente pode não ter uma conexão boa. Então é melhor ser cabeado, viu? É melhor estar junto de Cristo. É melhor abraçar Cristo e não largar Ele por nada. Graças a Deus, eu quero continuar conectado. Então nós vimos sobre o processo, nós vimos sobre o propósito e finalizando o progresso do fruto. Então, peraí, eu tenho um processo, eu tenho um propósito, eu tenho um processo e agora eu tenho um progresso do fruto. O próprio texto diz, que deis, não é pouco, é que deis muito fruto. Então não é uma manga no pé de manga, são muitas mangas, que dê muitos frutos, que seja frutífero de verdade, que seja frutífero para a glória de Deus. Os infrutíferos serão cortados, né? Serão cortados e lançados no fogo. O maior risco da vida cristã é ser religiosamente estéril. Isso aqui é um dos maiores desafios da nossa vida. Passar anos e anos e não produzir nada para o reino. Isso aqui é um grande problema, uma grande dificuldade que a gente pode ter. Então eu preciso progredir, eu preciso ter muito fruto. Deus não quer um fruto ocasional. Deus não se agrada de crente medíocre,
de crente mediano, de crente que não se importa com a obra do Senhor, de crente que faz só o que quer. Deus não se agrada disso. O fruto vai seguir aqueles que estão conectados com o Senhor. O progresso do fruto vem a partir disso. A promessa é de muito fruto, crescimento constante, avanço, abundância. Sem mim, nada podeis fazer. Nós estamos reunidos nessa noite para pensar um pouco sobre a nossa vida cristã. O que nós estamos fazendo para Cristo? Deixa eu dar uma dica para os irmãos. Não faça nada que seja apenas para a vista dos homens. Porque para a vista dos homens, às vezes você faz 99 coisas. E quando você faz uma errada, essa uma errada é a que fica marcada na sua vida. Só que Deus, Jesus Cristo, Ele tem uma visão totalmente contrária. Ele olha o seu esforço, Ele olha a sua renúncia, Ele olha a sua condição, Ele olha a sua intenção em participar do reino de Deus. O progresso do fruto é dar muito fruto. Ele poda para que a gente dê mais e mais frutos. Se eu pudesse deixar um resumo da mensagem de hoje, eu escrevi aqui: não se acomode com o que você foi no passado. Às vezes você já foi um grande pregador do Evangelho, de multidões, já ganhou muitas almas para Cristo. Não se acomode com isso não, porque Cristo está voltando para buscar a igreja, e nós precisamos fazer isso. O Senhor, Ele vai utilizando o seu talento, a sua habilidade, para que o reino dEle se engrandeça. Deus quer te levar além. Eu coloquei aqui que Deus quer te dar outros acessos. Quem quer receber outros acessos do Senhor? Quem está aberto para receber novos níveis do Senhor? Novos níveis de compromisso, de crescimento, de abundância, de saúde, de prosperidade, né? Novos laços de proximidade do Senhor. Ele quer aumentar. Ser frutífico significa gerar vidas, discipular. E eu coloquei aqui, servir com impacto. Não sirva para aparecer, sirva para impactar vidas, sirva para mudar vidas. Olha, a missionária Giovana fez aqui uma noite com as mulheres, olha que bênção. É para impactar vidas, é para mostrar o carinho, é para mostrar que nós estamos unidos no mesmo propósito, que nada vai afrontar a igreja do Senhor, que nada vai impedir o crescimento do Senhor. Que Deus continue conosco. Os frutos visíveis, eles são mostrados, são transformados em transformação pessoal. Discípulo sem fruto é uma contradição. Discípulo sem fruto é uma contradição. Nós não podemos ficar sem frutificar, porque nós somos varas do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E nós vamos fazer de acordo com as nossas forças. Mas se coloque na posição. E eu vou pedir para você se colocar de pé também, para que seus frutos sejam visíveis. Um discípulo que não frutifica é como um ramo morto, só ocupa espaço. Eu não quero só ocupar espaço, eu quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença para essa geração. Eu quero deixar um legado nessa geração. Eu não quero ser uma árvore de aparência. Eu não quero que todo mundo olhe para mim lá no futuro e fale assim: olha, você passou todo esse tempo na igreja, você não produziu nada, pertinho de um agricultor como Jesus, como o Senhor, tão pertinho ali da videira verdadeira, e você não produziu nada. Eu não quero isso para mim. Eu quero ser um obreiro de valor. Eu quero ser um servo de valor, que está na direção do Senhor, que gera frutos, frutos que permaneçam, frutos que fiquem na casa do Senhor, frutos para a glória dEle.
Não basta estar na igreja, nós precisamos de frutos que permaneçam. Os frutos alimentam, os frutos geram vida, e o Senhor, Ele exige isso de nós. Nesse momento eu queria pedir a ajuda da igreja. Eu não sei como é que nós estamos aí, se nós estamos frutificando de fato, ou se nós estamos só cumprindo formalidade, se a gente está vindo para a igreja só para cumprir aqui as 2 horas semanais do fim de semana. Não sei se é esse o entendimento, mas eu queria saber se em nosso meio tem alguém que não é evangélico. Tem alguém que entrou aqui, foi convidado, está aqui nessa noite. Tem alguém que não é evangélico? Faz um sinal só para eu te conhecer. Tem alguém que não é evangélico? Não temos, todos evangélicos. Agora, quem é que está há algum tempo, quem está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que está desconectado dos caminhos do Senhor? Tem alguém nessa noite? Não. Última chamada. Quem não está produzindo fruto, ou que está produzindo bem pouquinho fruto, está minguado aí, eu quero nessa noite fazer uma oração por você. Eu queria que quem precisa de uma vitamina nessa noite, que venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu vou pedir a ajuda aqui dos pastores, nós vamos orar. Eu tenho muito tempo que não estou produzindo nada, eu quero um renovo do Senhor, eu quero um diferente do Senhor para a minha vida. Eu quero que meu julho seja um julho totalmente diferente de todos os julhos que teve. Vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você, bem rápida. Quem precisa de uma vitamina, vem, não balança não, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você. Alguém que está dando pouco fruto, venha, isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mais alguém? Eu preciso frutificar mais. Nós vamos orar aqui, vamos apresentar. Dono dos meus dias. Vem, o povo está frutificando muito, graças a Deus. Amém. Vamos estender nossas mãos para cá. Meu Deus querido, Pai eterno, a Tua palavra foi ministrada, e aqui estão os Teus filhos, Teus servos, ó Deus, que entendem, ó Deus amado, a importância de frutificar para o Teu reino. Pai querido, alcança com as Tuas mãos de misericórdia nessa hora. Nos capacita, Senhor amado. Nos dê vitaminas, ó Deus amado. Nos dê entendimento. Nos dê estratégias, ó Deus, para fazer o Teu querer. Para fazer, ó Deus amado, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai querido, usa cada um que se colocou aqui nessa noite, nessa hora, para que possa frutificar para louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, Deus, crendo em nome de Jesus. Amém. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder. Ele virá no governo.